vamos elevar uma canção em forma de oração. Almas carentes de amor e de fé, prisioneiras da ignorância e da escuridão, verdadeiras. Gente que depara com tanto problema, sempre se afastando da raiz suprema. Vidas que se arrastam sem rumo, sem sabedoria, tristes, deprimidas, muita frustração. Saibam que o caminho se abre um dia quando a palavra chega e toca o coração. Você ainda pode transformar sua vida e resgatar a paz que estava perdida. O portal é o lugar que como a gente chega para se instruir com amor, despertar a mente para o positivo e evoluir. Vem, irmão, vamos seguir juntos os exemplos dados para nos salvar. Vem sentir como é linda a história desse nosso mestre que vibra no ar. Jesus, guia da verdade, do amor sublime que ao Pai conduz. Jesus, ó Jesus, com intensidade seu brilho se exprime no portal da luz. No portal convidamos agora o nosso irmão Vitor para nos trazer a mensagem, os ensinamentos da noite. E mais uma vez agradecemos a ele a preciosa colaboração. Muito obrigado, Vitor. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continua, nos envolvendo nessa noite, trazendo aos nossos corações paz, tranquilidade, sabedoria, para lidar principalmente com os problemas aí que durante toda a semana nós enfrentamos. Então, finalizar uma semana dentro de uma casa, ouvindo um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, certamente é muito bom, para que a gente
renove um pouquinho, né, para o final de semana consiga descansar, com a cabeça tranquila, com o coração em paz, também para iniciar posteriormente uma nova semana. Antes de começar, eu queria agradecer ao Domingos pelo convite, agradecer a todos os amigos que nessa casa nós temos, que ao longo aí dos trabalhos a gente vai conhecendo e vai cada vez mais trabalhando junto. Esse trabalho entre as casas é muito gratificante. Conversava agora há pouco com o Domingos, do quão gratificante é a quantidade de casas que nos recebem tão bem, com tanto amor, com tanto carinho. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, justamente para nos unir e trabalharmos juntos. Isso acho que é o ponto principal. É esse que nos leva, é isso que nos motiva a cada dia mais buscar os ensinamentos de Jesus e compreendê-los a fundo. Então, fica o meu agradecimento e eu espero, como ele já disse, voltar mais vezes, né? Hoje eu trouxe um tema de uma passagem do Cristo, um tema que, quando nós temos o nosso primeiro contato, quando nós lemos essa parábola pela primeira vez, ela nos causa um certo desconforto, uma certa estranheza. É natural nas parábolas do Cristo que a gente fique um pouco com dúvida, né, sobre o que ele está querendo nos passar. Mas Kardec monta o Evangelho de uma maneira muito tranquila para que a gente vá aos poucos compreendendo, ele vai nos preparando para que depois entre no nosso íntimo. Então, se a gente pega os primeiros capítulos, ele vai nos dando uma noção de como é tudo, aonde estamos inseridos e o porquê estamos inseridos. E aí, então, ele começa a te mostrar o trabalho, te mostrar o caminho para a sua melhora íntima. E é exatamente para isso que nós estamos aqui, para evoluir, para crescer, para nos trabalhar. Então, essa parábola, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, que traz como referência a parábola dos trabalhadores da vinha, ela quer nos explicar exatamente isso. Mas, como eu já disse, eu vou falar ela aqui de uma forma resumida e, ao final dela, eu gostaria que cada um sentisse, né, aqueles que já conhecem, mas para aqueles que ainda não a conhecem, sentissem se há algum motivo para o desconforto. Então, como é que é a parábola? O dono da vinha, né, o proprietário da vinha, ele sai logo na primeira hora, de madrugada, segundo a parábola, não exatamente com essas palavras, a gente vai resumir um pouquinho, para assalariar trabalhadores para a sua vinha, para trazer trabalhadores para a sua vinha. Então ele sai e encontra alguns trabalhadores. Ele diz, olha, venham trabalhar comigo, né, e no final do expediente eu pagarei a vocês 1 denário. Vamos considerar aí R$10. Então ele combinou com eles. Para 12 horas trabalhadas, né, durante o dia, ele pagaria então ali 1 denário. A terceira hora, ele novamente sai para angariar trabalhadores. Só que dessa vez tem uma diferença. Ele chama os trabalhadores para a vinha, mas não combina o valor. Ele apenas diz o seguinte, olha, vocês venham trabalhar comigo e eu pagarei o que for razoável, o que for justo. E mais trabalhadores, então, vão até a vinha. Na sexta e na nona hora, ele sai novamente para assalariar trabalhadores, para angariar trabalhadores. Dessa vez, então, ele já não diz nada, ele só traz os trabalhadores para a vinha. E na 10ª hora, ou seja, na 11ª hora, faltando 1 hora para o término do trabalho, ele novamente sai para procurar trabalhadores. E ele encontra alguns trabalhadores. E ele questiona, por que vocês estão aqui até agora? Né? Por que vocês não estão trabalhando? E eles respondem, olha, nós ficamos aqui o dia inteiro, mas nós não tivemos trabalho. Então, ficamos aqui aguardando o trabalho. Então, ele também os chama para trabalhar na vinha. Feito isso, ao término do trabalho, ele chama o administrador da vinha, o gerente da vinha, e diz o seguinte, olha, agora você vai pagar para todos os trabalhadores, começando pelos últimos até os primeiros. E aí, então, os últimos, aqueles que trabalharam durante 1 hora, né, os últimos a chegar, vão na hora de receber e recebem 1 denário, o mesmo valor que ele havia combinado com os primeiros trabalhadores. Os primeiros trabalhadores e os outros que estavam ali, vendo que eles receberam 1 denário, logo pensaram, não, se eles que trabalharam 1 hora receberam 1 denário,
nós receberemos mais. Acho que qualquer um de nós pensaria parecido. E aí, então, na hora do pagamento, ele paga 1 denário a todos os trabalhadores. Aqueles, os primeiros que haviam chegado na primeira hora, então, se sentem desconfortáveis e questionam, mas peraí, né, por que aqueles que trabalharam 1 hora receberam 1 denário e nós também recebemos 1 denário? E aí o proprietário, o pai de família, o dono da vinha, então diz, olha, eu não estou sendo injusto com vocês, né? Qual que foi o nosso trato? Que vocês trabalhassem 12 horas e eu pagaria então 1 denário. Vocês me veem com maus olhos porque sou bom? Está aqui o seu dinheiro, né? E eu vou pagar o que eu quero para eles. E aí então finaliza-se a parábola dizendo, né, que os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quando nós lemos essa parábola, e acredito que ao desenrolar, a gente também imagina que há uma injustiça nessa passagem, né? Mas aí, quando nós olhamos a parábola, nós olhamos com os nossos olhos, com o nosso jeito de ver a vida, ainda muito materializados, não entendendo talvez a compreensão, a extensão dos ensinamentos de Jesus. E toda vez que nós lemos o Evangelho, os ensinamentos, nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que avaliar a época, nós temos que avaliar o ambiente, como aquilo está sendo inserido, qual o ensinamento ali, na miudeza que Jesus está querendo nos passar. E aí, para a gente fazer uma comparação, para ficar um pouco mais claro, eu trouxe uma liçãozinha que geralmente a gente fala no meio empresarial, né? Alguém já ouviu falar da lição do abacaxi? É uma lição bem bacana, que nos traz uma reflexão. Porque quando a gente ouve essa parábola, a gente usa como referência o quê? Para falar que houve uma injustiça. O valor que foi pago pelo tempo de trabalho. Então, nós pegamos o tempo de trabalho e falamos assim, não é justo. Um trabalha 1 hora, outro trabalha 12 e recebe a mesma coisa. Essa é a nossa referência. Mas na nossa vida, a gente avalia as perspectivas, avalia os acontecimentos baseados em somente uma referência. Nós não precisamos entender o todo para entender exatamente o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Na parábola não é diferente. Nos ensinamentos de Jesus não é diferente. Então a liçãozinha do abacaxi é a seguinte. Tem lá o proprietário de uma empresa, o João, né? E ele tem 2 funcionários. Um com 30 anos de casa e o outro do 1º ano de casa. Esse com 30 anos vai até o proprietário e diz o seguinte, olha, eu preciso muito conversar com você, porque do jeito que está, não dá, né? O José está aqui há 1 ano e recebe de salário o mesmo tanto que eu, que estou aqui há 30 anos. O proprietário vira para ele e fala assim, olha, que bom que você veio falar comigo, eu realmente estava querendo conversar com você em relação a isso. Mas antes disso, eu vou te pedir um favor. Você pode fazer para mim? Não. Mas eu venho aqui te trazer um problema e você está me pedindo um favor? Não, mas faça esse favor para mim e aí a gente discute. A gente chama o José aqui e a gente resolve esse problema. Tá bom. Aí ele vai então e diz o seguinte, olha, eu quero mudar a alimentação aqui dos nossos colaboradores. Eu quero todo o final de uma refeição servir uma fruta. E eu pensei no abacaxi. Você pode ir lá na venda e ver quanto está o abacaxi? Mas é só isso? Não, é só isso, você pode. Ok. Ele vai até a venda da esquina, demora aproximadamente 10 minutos, volta e fala, olha, eu fui lá e o abacaxi está R$3. Aí o proprietário pergunta assim, e atende a todos os funcionários? Ah, isso eu não perguntei. Você pode sentar aqui um minutinho? Ele pede então para o proprietário, para o funcionário mais antigo sentar e chama o funcionário de 1 ano de casa. E faz exatamente o mesmo pedido, dizendo que queria melhorar a alimentação dos funcionários, pedindo então que ele fosse até a feira e cotasse, né, o preço do abacaxi. O funcionário mais de 1 ano de casa vai, o José, vai até a venda e depois de 10 minutos também ele volta. Ele diz o seguinte, olha,
Eu fui lá e ele tem um abacaxi. Inclusive, eles disseram que o José acabou de ir lá e perguntou do abacaxi. É R$3. Eu perguntei se eles teriam a quantidade suficiente para atender a toda a nossa empresa. Eu falei que nós temos aproximadamente 50 funcionários. E ele disse que tem. Como eu achei que estava muito caro, eu cotei também o preço da maçã, da banana e da caixa de laranja, que eu acho que atende de uma forma melhor e fica mais barato. Então a maçã é R$1, a banana é R$1,50 e a caixa de laranja acaba saindo R$15 a caixa. Eu acho que é melhor. Ele então sai da sala, o proprietário se volta para aquele mais antigo que havia lhe questionado e disse: eu preciso falar mais alguma coisa? Vejam que a nossa referência também é o tempo, é diferente. Mas vejam como o trabalho foi realizado. Quem nesse caso se engajou mais? Quem nesse caso estava mais preocupado com a situação da empresa? Muitas das vezes a gente se vê nessa situação no nosso dia a dia e questiona a injustiça divina, questiona que as coisas não dão certo. Mas qual dos dois, de fato, se preocupava com o trabalho? Então aí a referência ela já não é mais tempo, e sim qualidade do trabalho. O quanto nós estamos nos doando para esse tipo de trabalho. A pergunta foi a mesma, a solicitação foi a mesma, o entendimento, a compreensão é diferente, porque há dentro de cada um as particularidades que nos permite ir além ou simplesmente nos manter aonde nós estamos, na chamada zona de conforto. E é exatamente esse ensinamento que a parábola vem tentar nos trazer. Quando ele referencia tempo, ele não nos dá qual trabalho foi realizado. Ele não nos dá a forma que o trabalho foi realizado, a qualidade do trabalho realizado, o quanto cada um trabalhou. Porque eu posso ficar durante 1 hora fazendo 10 peças de um carro e o outro em 1 hora fazer 20. O tempo é o mesmo. E é justo, então, o salário ser igual? Quem se engajou mais? Quem se colocou mais à disposição? Então, esse é o ensinamento básico, simples da parábola, que nos faz refletir sobre essa questão de injustiça. Toda vez que nós colocamos em xeque a injustiça divina, cabe a nós olhar para dentro de si e ver o quanto nós estamos nos doando, o quanto nós estamos nos entregando. Ah, mas eu vou na casa espírita todos os dias da semana. O João vai uma vez só e a vida dele está muito melhor que a minha. E no íntimo, o quanto está sendo modificado? O quanto está sendo trabalhado? O quanto de fato você faz de esforço para ir um dia, enquanto ele vai a semana toda de uma forma automática, de uma forma simplesmente presencial? E a gente ouve muitas histórias semelhantes a essa. Todos os lugares que a gente vai, às vezes em conversa com amigos, há muito tempo na doutrina, eles ainda assim se questionam o porquê dos acontecimentos da vida. Não conseguem identificar em si, não conseguem identificar nas suas ações do dia a dia, aonde ele está se desvirtuando, aonde ele está errando. Aqueles últimos trabalhadores, eles não estavam trabalhando porque não quiseram ou porque não tiveram oportunidade? Ele diz que eles não tiveram oportunidade, mas estavam disponíveis para o trabalho, porque eles sabem aonde eles têm que ir e o que eles têm que fazer. Imagine se eles tivessem ficado, e o próprio Kardec traz isso no Evangelho, se eles tivessem ficado avulsos durante o dia todo por preguiça, ou por uma outra opção de não querer trabalhar naquele momento, mas ficar falando da vida do outro, ficar cuidando da vida do outro, ficar falando mal do outro, ou praticando coisas que não fossem de acordo com as leis de Deus. Se eles trabalhassem essa última hora, serviria da mesma forma? Claro que não. Não é porque ele trabalhou 1 hora que ele trabalhou menos que os outros. O preparo dele já vinha sendo de antes. Ele já vinha se preparando para aquele momento.
Então, muitas vezes, a gente vai, por exemplo, na casa espírita de segunda-feira, lá na casa onde eu trabalho é de segunda-feira. Então, a pessoa faz coisa errada ao final de semana inteiro. Aí chega lá, quer tomar o passe e quer que as coisas melhorem. E o preparo? Ou até mesmo no próprio dia. Acorda mal-humorado, já briga com a esposa, com o marido, chega no local de trabalho e não dá bom dia, tudo irrita, nada satisfaz, e aí chega no final da noite, quer ouvir a palestra, receber o passe e fica bem. O passe de nada adianta se você não se colocar à disposição de receber as bênçãos divinas. E isso começa no início do nosso dia, ao despertar. A prece, ela não pode ser apenas no momento de acordar e apenas no momento de dormir, ela tem que ser a todo momento do dia. O auxílio divino, ele acontece a todo momento. Mas aí, cabe a nós nos colocarmos à disposição de receber. Vocês já ouviram aquelas... Muitas vezes a gente tem que tomar alguma decisão, alguma coisa que nós julgamos ser errada, ou sabemos que não está muito ali condizendo com aquilo que nós pregamos ou que nós entendemos, e aí vem aquela vozinha no ouvido e fala assim, não faz, pensa direito, tem um pouco mais de paciência. É o auxílio divino. Mas quando a gente não está vinculado a isso, quando a gente não está disposto a receber esse carinho, disposto a receber esse amor, essa mensagem vem, esse auxílio vem e passa. Porque nós não nos colocamos à disposição. Nós não entendemos ainda o nosso serviço. Nós ainda trabalhamos como servos mecânicos, automáticos, que fazemos e fazemos porque sabemos que é correto, mas não nos colocamos à disposição do fazer, à disposição do servir. O trabalho ele tem que ser visto, ele tem que ser trabalhado de uma forma natural, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa. Até mesmo o trabalho material. Quando nós falamos de trabalho, claro que nós estamos nos referindo ao trabalho junto ao Cristo, mas o trabalho material não tem que ser visto somente como algo para receber o nosso salário, mas para auxílio. Eu trabalho dentro de uma empresa hoje, eu tenho que auxiliar a minha empresa. Eles também têm que me auxiliar, obviamente, mas se eu auxilio, ele também me auxilia. O trabalho é comum, é junto. Isso que a gente tem que compreender. E muitas vezes a gente vê o patrão ou vê o empregado como inimigo. A gente tem essas brigas. Se não é no trabalho, é dentro da nossa casa. Quando nós não aceitamos determinada situação, quando nós não aceitamos as coisas do jeito que a gente vê, do jeito que a gente tem como verdade. E aí a gente acredita única e exclusivamente que as coisas devem acontecer do jeito que a gente quer, em vez de trabalhar junto. É difícil recuar, é difícil pedir perdão, é difícil, mesmo sabendo às vezes e tendo a convicção de estar certo, falar, olha, tudo bem, vamos partir para outra. Porque o trabalho ele é lado a lado. Nós estamos inseridos no meio que nós deveríamos estar, porque nós buscamos esse meio. Nós fizemos determinadas situações durante toda a nossa vida, e eu não falo vida somente dessa encarnação, mas da vida eterna, desde a origem do nosso espírito, que nos colocassem onde nós estamos hoje. E aí, muitas vezes, não compreendendo isso, nós começamos a questionar o porquê dos não acontecimentos da nossa vida. E a gente não se dá conta que isso que nós estamos passando foi uma busca nossa. Ah, mas eu não me recordo. Eu estou sofrendo hoje, não me recordo de ter feito nada de errado. Talvez, de fato, nessa encarnação não tenha feito, mas nas outras encarnações tenha feito algo que tenha desencadeado e provocado isso. Mas quando, novamente dizendo, quando nós colocamos à disposição do serviço, tudo se torna mais claro, tudo se torna mais fácil. E é esse caminho que nós precisamos traçar dentro de nós. Na questão 678 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o seguinte aos espíritos: nos mundos mais aperfeiçoados, onde o espírito já tem uma evolução maior,
o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Porque muitas vezes a gente acha que vai desencarnar e vai parar de trabalhar. A gente cumpriu nossa tarefa e acabou, né? E aí os espíritos vêm e nos dão mais um empurrãozinho. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Só por essa frase a gente já entende a parábola dos trabalhadores da vinha. A necessidade do trabalho de cada um é diferente. Aqueles que chegaram na primeira hora necessitavam trabalhar mais, necessitavam se aperfeiçoar mais, para que chegasse até o final do trabalho de uma forma mais evoluída. Porque o trabalho na vinha também, um depende do outro. Se somente chegassem os últimos, o trabalho teria sido concluído? Não. Há a necessidade desse contraponto, há a necessidade dessa subdivisão. Alguns têm que vir primeiro, abrindo espaço para que os outros cheguem, para que os outros compreendam. Essa é a evolução. Eu venho nessa encarnação, cresço um pouco ou fico parado, né? Aí a opção é minha, cresço um pouco e na outra encarnação eu volto para continuar esse ciclo, até eu chegar a um trabalho mais próximo ao Cristo. E ele continua: quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. E aí a gente vai voltar lá para os ensinamentos de Jesus, né? Para que a gente não acumule tesouros na terra, e sim no céu. Não adianta o nosso trabalho voltado somente para as necessidades, atendendo somente às necessidades materiais. O nosso trabalho ele tem que ser equilibrado. Nós precisamos do dinheiro para comer, para morar, para nos vestir, né? Para ter alguns momentos de lazer. Ninguém está falando para que a gente não tenha isso. Mas o trabalho deve ser o final, o nosso objetivo final não deve ser o enriquecimento material, e sim o moral. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo, inútil, depois de aperfeiçoado. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Então a gente imagina, muitas vezes, que a gente vai desencarnar e parar de trabalhar. Talvez o trabalho material maçante reduza, mas a gente continua trabalhando. O espírito continua evoluindo. Aqueles que ainda continuam aqui precisam de nós e nós também precisamos dele para o nosso crescimento. Esse trabalho é junto, esse trabalho é contínuo. Então, o próprio Kardec nos traz para a gente entender a vinha como esse mundo de regeneração que nós estamos, o mundo que nós estamos inseridos. Alguns vieram antes, trabalharam mais, trabalharam pesado, para que a gente pudesse chegar agora e continuar o trabalho. Mas espíritas verdadeiros, ou aqueles que já compreenderam a tarefa, não enxergam mais essa injustiça de trabalho. Eles já compreenderam a necessidade de cada um. E ele nos traz isso no Evangelho. Os obreiros da última hora, peço permissão para ler aqui, os obreiros da última hora têm direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que seu retardamento não seja fruto de preguiça ou de má vontade, o que a gente já disse anteriormente. Eles trabalharam somente uma hora, mas não simplesmente porque quiseram, porque aquela hora estava exatamente preparada, ou seja, reservada para o trabalho deles. Então, ao invés de nós pensarmos que existe um mundo injusto, onde existe um Deus que separa aqueles que fazem coisas ruins daqueles que fazem coisas boas, existe um Deus único, onipotente, onipresente, que sabe muito bem no nosso íntimo o quanto nós estamos trabalhando. Entendam que Deus ama aqueles que cometem qualquer tipo de gravidade contra as suas leis, como ama aqueles que mais pregam pelo seu nome. Dá para a gente fazer essa semelhança dentro de nós? A gente consegue entender isso? Se a gente não consegue entender, a gente não acredita num Deus justo. Porque daí ele tem 2 pesos e 2 medidas. A medida é a mesma. Nós que vamos responder pelos nossos atos.
tem uma passagem muito bonita, uma conversa de Hanã com Cristo, onde Hanã, como querendo menosprezar o Cristo, ainda jovem, que passava ali pelo império, questiona o que ele estava fazendo ali, né? O que aquele jovem caminhava, fazia ali? E ele responde que ele buscava a fundação do reino de Deus. Hanã, vendo aquele galileu, né? Aquele jovem, acredito que pensou, nossa, mas o que esse rapaz está pensando? Nós que somos os detentores, né, dessa conversa, desse poder com Deus. O que ele acha, quem ele acha que é para buscar a fundação de reino de Deus? E ele pergunta, reino de Deus na sua mão? Né? E o que é para você o reino de Deus? E aí Jesus responde, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Mais uma vez, mostrando para nós que o nosso crescimento, que o encontro junto ao Pai se dá inicialmente dentro de cada um. Então, enquanto nós ficamos avaliando o trabalho do outro, enquanto nós ficamos procurando injustiças no trabalho, nós esquecemos de olhar o principal, a referência principal para a nossa compreensão, nós mesmos. E aí fica a pergunta, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos galgando durante a nossa caminhada? O que nós estamos buscando? E eu gosto sempre de citar, quando eu falo desse tema, sobre um professor meu de faculdade. Eu fiz administração de empresa na Unip, e eu tinha um professor lá que logo no primeiro semestre ele se voltou para nós e disse o seguinte, o que vocês estão fazendo aqui? Nós ficamos meio na dúvida, né, não sabendo o que ele queria, qual era a intenção dele com aquela questão. Me recordo que algumas pessoas tentaram dar alguma resposta, mas na grande maioria ninguém respondeu. E aí ficou por isso mesmo, no segundo semestre, novamente, o que vocês estão fazendo aqui? No terceiro, no quarto semestre, a pergunta foi se repetindo até no último ano, nós compreendermos a intenção dele com a pergunta. É isso mesmo que vocês querem para vocês? É exatamente esse caminho que vocês escolheram? É isso que vocês precisam? Isso vai lhe fazer feliz? É esse caminho que você pretende seguir para a sua vida, até o final da sua vida? Então é exatamente essa pergunta que nós devemos fazer. O que nós estamos fazendo aqui? O quanto eu estou agregando durante o meu dia para o meu crescimento espiritual? O quanto o meu trabalho está sendo de forma amorosa, de forma caridosa, de forma verdadeira, para que eu cresça? Porque trabalhar é fácil. Vir todos os dias no centro é fácil. Entregar a cesta básica é fácil. Ser uma boa pessoa, né, para que os outros vejam, é fácil. Mas o quanto isso vai crescer dentro de você? O quanto isso vai agregar de moral para dentro de cada um, para dentro do nosso espírito? O que nós estamos buscando? A partir de então a gente começa a entender os nossos caminhos de vida. Se eu não estou crescendo, se eu não estou evoluindo, eu preciso repensar. Vale mais eu, dentro da minha casa, ser uma pessoa boa, dentro do meu íntimo, conversando intimamente com o Pai, com aqueles que me auxiliam, ser uma pessoa boa, do que aparentemente, a todo momento, estar no meio de pessoas e querendo ser uma pessoa boa, me mostrando ser uma pessoa boa, mas no meu íntimo de nada agrega. Então, eu queria deixar essa reflexão do trabalho, essa reflexão do trabalho, principalmente do trabalho íntimo, dentro de cada um, para que a gente analise nessa jornada que nós já iniciamos, nessa nova encarnação, se nós estamos tomando o caminho correto ou não. Se nós somos os primeiros, os últimos trabalhadores, o que nós estamos fazendo, o quanto nós estamos conseguindo agregar para dentro de cada um e para dentro e junto daqueles que convivem conosco. Então eu finalizo um pouquinho antes do tempo,
mas eu finalizo com a mesma pergunta que o meu professor de faculdade me fez: o que vocês estão fazendo aqui? Que Jesus abençoe a todos, um bom final de semana.